Nesta aula, a arquiteta e professora Raquel Ronick comenta o projeto da cidade contemporânea. Raquel é docente da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, relatora do Conselho da ONU sobre o direito à moradia adequada, diretora de planejamento da cidade de São Paulo entre 1989 e 1992 e secretária nacional de programas urbanos do Ministério das Cidades nos anos 2000, autora de livros sobre planejamento urbano e colunista de jornais e sites. O que eu vou falar hoje é um trailerzinho, um videoclipe bem mequetrefe de tudo que está no livro, mas o livro, basicamente, ele tem 3 grandes partes. As 2 primeiras é uma visão global, né? E a terceira é um mergulho no Brasil, essa mesma questão, mas pensando a questão do Brasil e desse momento em que nós estamos vivendo no Brasil, né? E, digamos, esse momento eu estou falando dos últimos 15 anos, né? Que é exatamente quando, bom, e aí vamos lá para a hipótese, né? A hipótese inicial, e vamos hoje tentar fazer alguns elementos, né, da construção dessa narrativa. Ela tem um eixo fundamental, que é a ideia, e isso está no título do livro, não foi por acaso que o livro chama Guerra dos Lugares, a colonização da terra e da moradia na era das finanças. Eu estou falando de colonização aqui, num lugar onde nós vivemos uma história colonial, né? De ocupação colonial de um território. Por que eu chamo de colonização? Eu estou falando de ocupação de territórios, controle de indivíduos e comunidades e construção de narrativas e construção de imaginários sociais hegemônicos. É disso que se trata a colonização, né? E, nesse momento, essa colonização, ou seja, a ocupação do território do planeta, assim como foi o Império Colonial sobre o conjunto do planeta, a ocupação do território e a estruturação da sociedade e da política e do Estado com um objetivo fundamental, predominante, hegemônico, que é a abertura cada vez maior de fronteiras para que, ou fronteiras aonde um capital excedente global que circula no mundo sob a forma de uma circulação financeira, né? Então, nós estamos falando das finanças globais. Tem uma expressão que eu gosto muito e que eu acho que expressa muito isso, que é o wall of money, uma muralha de dinheiro, ou uma nuvem de dinheiro, que é resultante do lucro, né? Das operações de corporações, mas também de países, mas também é uma estratégia de manutenção de investimentos, por exemplo, também de fundos de pensão dos trabalhadores, né, fundos de pensão privado, assim como das poupanças das famílias. Ou seja, nós aqui também temos envolvimento com essa nuvem, absolutamente independente da nossa vontade, e essa nuvem de capital excedente global financeiro, ela tem que encontrar permanentemente aonde ela pode investir, aonde ela pode baixar, onde ela pode chover, para poder o quê? Gerar juros, gerar renda, para poder o quê? Aumentar esse volume de capital financeiro circulando pelo planeta, porque foram eliminadas as fronteiras entre os países e esse capital circula livremente. Os humanos não, tem fronteira, passaporte, repressão, morre gente no mar, na Somália, tentando entrar na Itália, refugiado sírio não consegue se estabelecer na Europa, enfim. Mas o capital financeiro global viaja na velocidade dos bits eletrônicos, porque tudo isso, todas essas transações, elas se dão através, e a tecnologia digital é fundamental para a gente entender a velocidade dessa transação e a desmaterialização e a possibilidade que isso tem de circular amplamente, né? E o que circula são valores, porque os próprios objetos não circulam, são fixos, e essa circulação financeira, ela procura, então, aonde ser investida para poder
gerar juros para poder aumentar o capital, para poder ser investido e gerar juros, para poder aumentar o capital, para poder gerar juros, ser investidos, para poder aumentar o capital. E se vocês me mandarem parar, eu vou continuar repetindo isso até o final dos tempos. Por quê? Porque nós não estamos falando de uma etapa anterior do capitalismo fordista, aonde a mobilização de um capital era absolutamente necessário para ampliar a produção. Não, 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 não. Nós estamos falando do capital financeiro, cujo objetivo único é extrair renda para gerar mais renda, para gerar mais renda, para gerar mais renda, e não tem nenhum vínculo com o processo de produção. Eu estou colocando esse contexto global porque é muito difícil entender esse processo que eu vou descrever na moradia e na política urbana se a gente não entende como, né, como opera o capital na era da financiarização ou na era em que nós temos uma hegemonia do capital financeiro sobre o conjunto das relações mercantis e das relações de capital. E, particularmente, a questão do espaço, do território, ou do espaço construído, do ambiente construído, acabou sendo, e é disso que nós vamos falar, uma fronteira muito importante para esse processo. Não foi a única, porque se a gente for olhar, a educação está financiarizada, a produção de alimentos, né, as commodities, né, como o complexo sucroalcooleiro, ele é completamente financiarizado também. Enfim, nós estamos falando de vários setores também, mas particularmente a produção do espaço construído tem um papel muito central dentro desse circuito financeiro, porque ela tem uma característica diferente dos outros campos de investimento possíveis, como ações, commodities, etc., que são dois elementos. Primeiro, ele tem uma materialidade. Então, por mais que os preços subam e baixam nos mercados internacionais de transações, e isso é próprio dos mercados financeiros, que são mercados de jogo, são mercados de risco, são mercados especulativos por natureza, essa é a natureza desse tipo de aposta. Então, embora isso suba ou baixe, não vira pó. Né? Isso a gente já aprendeu lá com a tia-avó da gente, que falava, filho, compra, põe no imóvel, põe numa casa, porque aconteça o que acontecer, o negócio pelo menos não vai desaparecer, né? Vai continuar lá de pé. Né? Então, tem essa característica que é muito importante, sobretudo pensando no longo prazo. E o segundo elemento muito importante também do espaço construído é o fato de que, como ele tem uma longa duração, uma característica da arquitetura, né? Ao contrário de um objeto que é produzido, que dura 2 meses, ou 2 anos, ou 3 anos, depois estraga, some, desaparece, né? A arquitetura e o espaço construído, pelo menos em tese, dura, né? Dura 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, 100 anos, né? Dependendo da qualidade da construção, evidentemente. Então, isso significa que ela tem um potencial de gerar renda ao longo de um ciclo de tempo longo, o que significa que se em determinados 10 anos não gerar, mas pode depois ter outros 20 anos para gerar e depois para não gerar de novo, enfim, ele tem um papel. E, finalmente, o imóvel, a terra, o espaço construído, a materialidade do espaço, também tem um papel fundamental para o sistema financeiro, na medida em que ele funciona como um ativo capaz de alavancar mais recursos e mais empréstimos. É o caso típico de um bem que é hipotecado no banco, né? Você pede um empréstimo para o banco e você dá como garantia um imóvel. Então, esse papel do imóvel de funcionar como garantia, collateral, né? Ele também faz com que esse processo que eu vou descrever agora, como foi tão fundamental, como tem sido tão fundamental, como tem sido tão violento
a tomada da produção do espaço construído pelo circuito financeiro e mais a subordinação do processo de construção às lógicas, tempos e regras do circuito financeiro. Nós estamos falando de um fenômeno global, que, portanto, é absolutamente igual em todos os países, mas radicalmente diferente em cada um deles. A forma como ele se constitui, os atores, as implicações são muito diferentes, mas é a mesma coisa. É a mesma coisa e é um negócio totalmente diferente, né? Então, que coisa é essa, né? Uma das primeiras, eu tive a sorte, e as pessoas que viveram isso, infelizmente, tiveram azar, eu comecei o mandato como relator em 2008. Comecei em 2008, começou meu mandato, estoura a crise financeira hipotecária nos Estados Unidos, eu começo a receber denúncia de violação do direito à moradia nos Estados Unidos, gente perdendo casa, morando na rua, gente sem ter como pagar a hipoteca, crise da moradia nos Estados Unidos. Epa, crise da moradia nos Estados Unidos? Um país em que a gente, enfim, evidentemente que tinha problemas de moradia, evidentemente, mas esses problemas eram residuais, eu diria, né? Frente, por exemplo, comparativamente a países como o Brasil, a Índia, países africanos, onde o tema da moradia era muito mais candente. Mas, então, o que aconteceu? Eu vou tentar examinar o que aconteceu e o fenômeno que a gente começa a perceber que aconteceu nos Estados Unidos é o que a gente pode chamar de financiarização da moradia. O que é o processo de financiarização da moradia? É a transformação da moradia, conceitualmente e na prática, de uma política social, um direito humano, algo que o Estado pensa em disponibilizar para o conjunto da sociedade a partir da captura de um excedente global que se produz naquele país, tentando proteger aqueles não proprietários dos meios de produção, portanto, os trabalhadores, né? Então, eu estou me referindo, sim, ao conceito de moradia como política social embebido no imaginário do welfare state, de um estado de bem-estar social, na ideia de que um Estado é que deve prover moradia para quem não tem, né? E, para isso, ele capta os recursos da sociedade e investe nessa direção. E esse modelo do welfare state é um modelo que foi implantado em países europeus, também com diferentes temporalidades, mas, em geral, em quase todos os países europeus, e que, de alguma maneira, pensando só do ponto de vista da ideia da universalização da moradia como algo que o Estado deve buscar e deve atingir, foi implantado também radicalmente nos países, na experiência do socialismo e do comunismo real. A ideia de um Estado que produz moradia em massa para todos os trabalhadores. Não estamos discutindo a qualidade dessas moradias e nem como se deu esse processo, mas nós estamos falando numa ideia de que é necessário o Estado entrar produzindo moradia, assim como é necessário o Estado viabilizar a educação para todos, saúde para todos. Essa é a ideia de um bem-estar social, que na sua versão, digamos, mais radical das revoluções comunistas era a universalização total, e na sua versão mais capitalista correspondeu às políticas de bem-estar social montadas na Europa e montadas também nos Estados Unidos. Mas a gente vai passar desse modelo da moradia como política social para a moradia como uma mercadoria a ser produzida no mercado, pelo mercado privado, e a ser comprada pelos indivíduos, pelas famílias, né? E nessas também nós vamos passar da ideia do investimento e da dívida, né, que o Estado se endivida para produzir moradia para as pessoas, e essa dívida migra do Estado para as próprias famílias. São as famílias que se endividam,
né, para conseguir consumir esse bem, porque é um bem normalmente com valor alto. E para poder consumir e comprar um valor alto, especialmente aqueles que não são milionários e nem têm um monte de casas, né, como patrimônio, eles necessitam de um crédito bancário, um empréstimo, para poder contrair um empréstimo, para poder aceder a esse bem. E aí vem um banco que empresta e depois devolve com juros. Então a gente já tem uma primeira dimensão da ideia de que o mercado financeiro global encontra uma fronteira nova, que é a produção e o financiamento da moradia, inclusive para os mais pobres. A crise financeira hipotecária, no caso dos Estados Unidos, ela teve a ver com, digamos, um estágio ainda maior do que a mercantilização da moradia, a ideia da moradia como mercadoria privada, consumida privadamente no mercado. Ela dá mais um passo, que é a financiarização da própria moradia. Qual que é esse passo a mais? E aí a gente vai ver que tem várias versões da financiarização, mas na versão norte-americana, isso significa que os bancos que originam esses empréstimos para as pessoas, e depois eles vão receber um fluxo de prestações ao longo de 20 e 30 anos, pegam esse fluxo futuro, a expectativa dos 20 anos, 30 anos que vão receber das pessoas, e vendem para um outro investidor, que junta com outros fluxos futuros de outras mercadorias e vende para um outro investidor. E assim, sucessivamente, de modo que uma hipoteca de uma casa que uma família faz começa a circular no mercado financeiro, e a própria família transforma essa casa num ativo financeiro. E na medida que o preço vai subindo, as famílias pegam essa casa, que vale mais, e pegam um segundo empréstimo no banco, deixando a casa, né, hipotecada. E esse segundo empréstimo, para quê? Para pagar a faculdade do filho, o college, para poder pagar o plano de saúde privado, porque, sim, estamos falando de um contexto mais geral de privatização, de desmontagem do estado de bem-estar social, na moradia, na educação, na saúde, na previdência, porque é quando vão se constituir os fundos de pensão privado, em todas essas dimensões. E aí, aqueles caras que não conseguem mais pagar a prestação, porque perderam emprego, porque a crise os atingiu, isso começa a gerar todo um movimento de saída desses capitais desse setor, e é exatamente isso que gerou o estouro da bolha imobiliária nos Estados Unidos. Só que, quando a gente fala de finanças, a gente fala, como eu falei, de risco, de especulação. Ganha, perde, sobe, desce. Com um pequeno detalhe. Na hora que estourou a crise imobiliária, quem se ferrou foram as famílias que estavam morando nas suas casas, porque perderam as suas casas para o banco, ficaram sem nenhum tostão e é esse o elemento que falta para a gente entender, sem nenhuma outra opção de moradia adequada. Depois dos Estados Unidos, eu fui fazer uma missão no Cazaquistão, Ásia Central, ex-República Soviética. Fui fazer uma missão no Cazaquistão pensando que era uma relator. Me perguntaram, o Cazaquistão nunca foi nenhum relator lá. Você não quer ir? Quero. Tá, beleza, vamos. Né? Cheguei lá, primeiro dia eu encontro uma manifestação e uma greve de fome enorme de quê? Moradores, famílias de trabalhadores de baixa renda, funcionário público, professor, enfermeira, trabalhadores de baixa renda que tinham colocado, empurrados pelo próprio governo, né, a comprar, a tomar crédito nos bancos para comprar apartamentos produzidos por construtoras turcas com financiamento de bancos europeus, principalmente alemães, né, comprar suas casas próprias, comprar seus apartamentos próprios, né, as suas mercadorias.
E aí, com a crise financeira, os capitais que estavam investidos nas construtoras, porque, claro, todas elas abriram capital em bolsa, captaram investidores, produziram um monte de projetos de apartamentos, passaram para as pessoas. Quando os capitais caem fora delas, elas não têm como terminar as obras. Para a obra no meio, né? Somem as construtoras, some, né, o banco alemão, sobra as pessoas sem casa e sem a poupança que elas já tinham colocado ali. E quando, então, eu resolvo, logo em seguida, então, fazer um relatório sobre a crise financeira, um relatório temático sobre a crise financeira e a questão da moradia, dizendo a financiarização tem provocado violação do direito à moradia adequada, um pessoal de Barcelona, que estava organizando um movimento que chama Plataforma dos Afetados pela Hipoteca, me chama e fala, vem cá apresentar teu relatório aqui. Você não sabe o que está acontecendo aqui. O que estava acontecendo na Espanha era exatamente a mesma coisa que estava acontecendo nos Estados Unidos. E da mesma forma que nos Estados Unidos, a maior parte dos afetados era quem? Preto, latino, baixa renda, as pessoas que historicamente estavam nas políticas de habitação social, nas políticas de produção pública, empurradas para o crédito subprime. No caso da Espanha, era justamente, cheguei lá na Assembleia, 70% da Assembleia era migrante latino-americano, equatoriano, guatemalteco, trabalhador na Espanha, né, de baixa renda, que é quem realmente entrou, e quem menos tem uma rede de proteção social e familiar para enfrentar um problema na hora que isso dá um problema. E a minha primeira missão foi nos Estados Unidos, a minha última missão foi na Inglaterra. E exatamente também quando eu chego na Inglaterra, e eu já sabia, quando fui para a Inglaterra, aí foi de propósito, eu sabia que havia uma crise de moradia e que havia um movimento de contestação da política, das medidas de ajuste fiscal. Já ouviram falar em ajuste fiscal? Já ouviram falar em política de austeridade fiscal? Já ouviram a MP que é defendida aqui pelo atual governo golpista, propondo medidas, né, de redução drástica de gastos públicos, de medida de corte? Então, esse tipo de medida do corte, claro, os primeiros cortes, por exemplo, que foram feitos nas políticas habitacionais, foram cortes do programa Minha Casa Minha Vida Entidades, que é menos de 1% do total dos gastos do programa, mas que é justamente dirigido, né, aos movimentos sociais organizados, cuja base política importante dos partidos de esquerda. Então, o que eu estou falando que na Inglaterra, no credo, isso que a gente ouve assim todo dia, no rádio, na televisão, repete, tem que reduzir o gasto público, tem que reduzir o gasto do Estado, o Estado não pode ser desse tamanho, tem que deixar para o mercado. Mercado é eficiente, mercado consegue fazer, o Estado não consegue fazer, e, portanto, nós temos que diminuir a dívida do Estado, diminuir o tamanho do Estado, e a função do Estado é abrir espaço para o mercado. Eu vou contar para vocês o que acontece no mundo real quando a gente abre o espaço para o mercado e desmonta as políticas sociais. E é isso que eu estou contando, o que aconteceu na Europa, o que aconteceu em países que tiveram políticas sociais abrangentes em seu tempo. Então, o que eu estou falando? Eu estou falando da destruição da habitação como política social e a construção da habitação como mercadoria e ativo financeiro. Por que essas duas coisas estão juntas? A destruição é fundamental para viabilizar a implementação desse novo conceito. Destruição das políticas existentes. Por quê? Porque em todos esses contextos, para que as pessoas pudessem entrar, querer e desejar tomar um crédito bancário para comprar a casa própria, e o modelo é único,
propriedade individual da casa e do apartamento acessada via crédito bancário. Para que as pessoas entrem nisso, todas as outras opções existentes foram destruídas, ou seja, não há opção, né? Não sei se vocês já ouviram movimentos de moradia, por exemplo, no Brasil, diante do Minha Casa Minha Vida, e quando você fala, mas, gente, como é que vocês aceitam um programa de mercantilização e financiarização como Minha Casa Minha Vida? E eu vou explicar para vocês por quê e como Minha Casa Minha Vida é isso. Aí o pessoal fala, é o que tem para hoje. É o que tem para hoje. Sabe por quê? Porque não tem mais nenhuma política habitacional em nenhum município do Brasil, em nenhum estado. É a política do modelo único. E essa política do modelo único, isso que a gente vê aqui, né, numa situação onde nunca teve lá grandes políticas municipais, nunca teve um welfare state para valer, imagina o que é isso nos lugares onde sim teve. Mas esse modelo, nós falamos muito do modelo hipoteca, que tem a ver com uma realidade norte-americana, mas não é o único modelo, né? Nós também temos o modelo do subsídio direto, que aí tem a ver muito mais com Minha Casa Minha Vida, que é um segundo modelo de financiarização, e até um microfinanciamento, que não vou falar dele, que é como o capital financeiro chega lá na última fronteira, que é a favela, né? Totalmente desestruturada, e o miserável que mora na favela, que pega o empréstimo, né, de $500 ou $100 para construir um banheiro e paga juros de 50% ao ano, que é os juros do microfinanciamento. Nos Estados Unidos, como eu falei para vocês, os Estados Unidos sempre tiveram desde os anos 30, tem uma política dupla. De um lado, a construção de conjuntos habitacionais de habitação social, alugados para os trabalhadores, subsidiados pelo Estado, massivamente construídos desde o New Deal e até o final dos anos 60, começo dos anos 70, mas também, né, e esses conjuntos habitacionais, que são, mas também, como é o outro modelo, o crédito para a compra da casa própria, que foi as operações que financiaram a expansão do subúrbio norte-americano. Aí a gente já começa a fazer um link entre a política habitacional e a política urbana, porque a produção de moradia da casa própria para o trabalhador no subúrbio, longe ou fora da cidade, tem como contraparte a abertura na cidade central de uma frente de expansão de um mercado imobiliário de uma renda muito maior, que é o que eu chamo no livro do complexo imobiliário financeiro, que é muito abordado na segunda parte do livro, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas esse slide é a síntese da tese central da primeira parte, que diz, isso aqui são os investimentos nos Estados Unidos em conjuntos habitacionais públicos, e aqui justamente é a era Reagan, né, quando cai drasticamente o investimento, inclusive para a manutenção cotidiana desses conjuntos, eles ficam sem dinheiro para manter edifícios, sem dinheiro para manter, decai fisicamente. Então, você tem realmente uma decadência física dos conjuntos. Eles vão realmente degradar. E aí você tem um conjunto degradado com pessoas degradadas dentro, isso constitui um caldo de cultura para dizer essa política não serve. Nós temos que partir para uma outra política. E aqui, isso que é o mais importante, é os investimentos públicos para o financiamento da propriedade individual e da construção da casa, através do quê? Das reduções que a compra da casa própria e os juros têm nas declarações de imposto de renda da família. Isso significa o seguinte: mentira do discurso neoliberal. Precisa diminuir o gasto público porque não tem mais dinheiro. O que a gente vê aqui não é que não tem mais dinheiro, é que, em vez de usar o dinheiro para uma coisa, usa para outra. Isso é isenção fiscal, é dinheiro que deixa de entrar no tesouro. Então, é a mesma coisa que gasto.
Você deixa de receber porque você financia e subsidia a produção da propriedade individual, da moradia, né, criando uma frente de expansão para o capital financeiro, né? E você destrói o recurso que estava ali. Na segunda versão, que eu descrevo ainda no primeiro capítulo, o exemplo que a gente tem, do mesmo jeito que a Inglaterra e os Estados Unidos foram conceitualmente o lugar onde pensa isso, conceitualmente na prática, o modelo hipoteca e a securitização hipotecária, a grande experiência da versão da mercantilização e financiarização da moradia no terceiro mundo, nos países do sul, onde não tinha welfare state antes, onde não tinha conjunto habitacional público e aonde a maior parte da população vivia e vive em assentamentos autoproduzidos, as favelas, os loteamentos populares autoconstruídos, o grande laboratório é o Chile. O Chile do Pinochet, no mesmo período Thatcher, Reagan, Pinochet. O laboratório de políticas neoliberais da América Latina e do mundo do sul global foi o Chile do Pinochet. E ali é que é formulado um programa habitacional que depois, vocês vão ver, é reproduzido no México, no Brasil e na África do Sul, na Índia, com muitas semelhanças. Um programa de produção em massa de casa própria das construtoras privadas, e o governo dá um dinheiro para as pessoas comprarem esse produto que as construtoras produzem, tá? A primeira coisa que eu falei para os chilenos quando eu tive lá visitando esses conjuntos e discutindo com eles a política, eu falei, óbvio, né? Se o Estado não te desse o dinheiro, você nunca ia comprar aquela porcaria. Você compra porque te deram. Basicamente, já não é absolutamente uma escolha, né? Então, qual é o modelo que a gente que está presente ali? As construtoras compram o terreno, escolhem a localização, tem um regramento do que é a casa. É igualzinho do Minha Casa Minha Vida. Todo mundo que está pensando isso é mesmo. Tem um regramento de como que tem que ser a casa e as pessoas podem aceder a esses conjuntos a partir de listas ou de sorteios, etc., ou a partir de uma mega operação com enorme significado na economia política do Chile, que foi a remoção em massa dos campamentos, que são as favelas, no Chile, que eram onde a maior parte da população de baixa renda vivia, nas grandes cidades chilenas, e que era a base política do Allende e de todos os socialistas que foram tirados do poder pela ditadura do Pinochet. Então, o programa aqui e ali, e na África do Sul, e no Brasil, e no México, tem uma dupla agenda. Tem uma agenda de alavancar a indústria da construção e a indústria financeira do crédito, de abrir oportunidades novas, porque as grandes construtoras que produziram em massa no Chile receberam investimentos de fundos de investimentos, equity funds, hedge funds internacionais, que depois saíram do Chile e foram para o México, que depois saíram do México, vieram para o Brasil, e assim eles vão continuando, né, esse capital, como os mexicanos falam, capital golondrina, andorinha, né? Um capital que vai migrando do lugar onde está bombando, onde pode rapidamente realizar os lucros e poder ir para outra. E direito à moradia não é direito a possuir 4 paredes e um teto em cima da cabeça. O direito à moradia, como ele se define no campo dos direitos humanos, a moradia é uma espécie de portal através do qual você acessa os outros direitos humanos. O direito à educação, à cultura, ao meio ambiente, à expressão cultural, à diversidade, ao trabalho e à renda, né? É isso que é o conceito de moradia adequada, né? Não é quantos metros quadrados, nem qual é o material que é feito a casa. Evidentemente que proteger contra o sol, a chuva, os elementos é importante, mas não é o único elemento, né? É um dos elementos do direito à moradia adequada. Agora eu vou entrar na segunda parte, mais desenvolver a segunda parte do livro,
e principalmente falar da parte 3, que é o Brasil, né? Então, isso daqui é um mapa do Rio de Janeiro, aonde estão marcados com esses pontinhos rosa as favelas que sofreram algum tipo de remoção, né, que foram inteiramente removidas, algum tipo de remoção nos últimos anos, e os conjuntos do Minha Casa Minha Vida no Rio de Janeiro. Né, os conjuntos do Minha Casa Minha Vida e as favelas que sofreram algum tipo de remoção. E estão marcados também aqui os clusters olímpicos, ou seja, os lugares que recepcionaram o projeto de reestruturação urbana que o Rio de Janeiro implementou para recepcionar a Copa do Mundo e agora as Olimpíadas. Então, tem toda aqui na Zona Sul, no centro, Porto Maravilha, enfim, os vários projetos de reestruturação urbana. E aqui a gente começa a criar, então, e entender uma narrativa, que o Minha Casa Minha Vida, ele está ligado, assim como no caso dos Estados Unidos, a demolição dos conjuntos. Aliás, os primeiros conjuntos que foram demolidos nos Estados Unidos foram demolidos em Atlanta, quando Atlanta se preparava para receber os Jogos de Atlanta, né? E os Jogos, eles representam, sim, um momento em que essas mudanças podem acontecer com muito mais facilidade, na medida que os jogos internacionais mobilizam a alma, mobilizam o nacionalismo local, e em nome dos jogos é possível se fazer coisas que em circunstâncias normais não se faria, né? Então, um dos projetos é exatamente o Porto Maravilha, que é o que eu chamo exatamente de expansão do complexo imobiliário financeiro no Rio de Janeiro. O que eu estou querendo dizer com isso? Que a limpeza de sair dali, o irregular, o baixa renda, etc., deslocado em direção à propriedade individual ordenada pelo mercado, produzida pelas construtoras privadas, que abriram capital em bolsa e se prepararam para poder produzir isso massivamente, dá lugar ao quê? A outra face da financiarização, que eu diria, uma face ainda muito mais radical da financiarização do que a própria financiarização da moradia. Por quê? Porque esse tipo, e eu vou explicar isso para vocês, por enquanto só vejam a cena do Porto Maravilha. Eu quero que vocês prestem atenção nas morfologias, nos produtos, na arquitetura disso, Chicago e Dubai. Né? Eu sempre, nesse pedaço, conto, né, quando apresento o livro, uma história que é verdadeira, que, enquanto eu estava na relatoria, tinha que viajar muito, e, normalmente, viagem longa, cansada, né, chegava num lugar totalmente acabada, zureta, entrava num carro para ir ser levada para um hotel, para começar a trabalhar, e aí olha assim pela janela, e por alguns minutos me baixava a maior dúvida: será que eu estou em Dubai? Será que eu estou em Jacarta? Será que eu estou em Chicago? Será que eu estou no Rio de Janeiro? Não, eu não estava pirada, nem cega. A gente está falando de paisagens totalmente iguais. Nós estamos falando das mesmas torres corporativas, os mesmos shopping centers, os mesmos hotéis com bandeira internacional, com a mesma forma, os mesmos centros culturais assinados pelo Calatrava ou pela Zaha Hadid. O que aconteceu? Uma epidemia de falta de criatividade global dos arquitetos que estão repetindo a mesma paisagem? Não. O que está acontecendo é que esse tipo de produto, a torre corporativa, o shopping center, o hotel de bandeira internacional, o centro de convenção, a laje corporativa,
Esses são os produtos do complexo imobiliário financeiro internacional. Não tem nenhuma motivo, nem razão, nem objetivo de produzir uma coisa que a cidade precisa ou quer. A lógica que define o uso do espaço é a lógica da maior rentabilidade financeira possível. E a maior rentabilidade financeira possível é a da torre corporativa, do shopping center, etc. Não importa, inclusive, isso que é o mais louco de tudo, se eles ficarem vazios por um tempo. Porque é muito mais importante eles estarem, como se diz no mercado financeiro, on the books, como um ativo, do que exatamente sendo usados. Porque ele pode não estar usado agora, mas ele, em 15 anos, quando o fundo de pensão que está investindo ali vai precisar do dinheiro para a aposentadoria dos trabalhadores, aquilo vai poder estar rendendo, né? Então, nós estamos dizendo que a política urbana se submeteu à lógica do investimento financeiro. Ponto. Em detrimento do quê? Das necessidades dos cidadãos. Em detrimento das necessidades dos cidadãos. Tem um documento do Banco Mundial, tem 2 documentos do Banco Mundial que sintetizam muito esse novo paradigma. Um para habitação, que se chama, um documento dos anos 90, Housing Enabling Markets to Work, ou seja, é a ideia, né, de como montar uma política de habitação para permitir que o mercado ofereça essa alternativa e o Estado caia fora. E um outro documento que foi feito um pouquinho depois, no início dos anos 2000, que chama Unlock Land Values, quer dizer, destrave o valor da terra. O que quer dizer destrave o valor da terra? Quer dizer o seguinte, que esse monte de pobre está fazendo aqui, nesse lugar supervalorizado, que pode render muito para um capital financeiro investido? É isso, destrava. E o destrava, na nossa linguagem aqui, como na Índia, como na África do Sul, significa, aí a Astana no Cazaquistão também é a mesma paisagem, né? Deixa eu jogar para cá, significa a remoção, o despejo. Então, essa é a relação entre, né, como a gente vai, é a relação entre o processo, né, de remoção, de despejo, de deslocamento da população mais pobre da frente de expansão do complexo imobiliário financeiro. Essa imagem da Petrobras durante a Copa do Mundo, para quem conhece o Rio de Janeiro, está vendo que tem alguma coisa estranha, né? Não tem nenhuma favela em morro nenhum. Quer dizer, você vai construindo também um imaginário de uma cidade sem favelas, não é a realidade. Não são a totalidade das favelas que estão sendo removidas, está muito longe disso, né? Mas você vai construindo um imaginário de uma cidade sem favelas e você vai, né, trabalhando e fazendo isso na prática. Na especificidade do complexo imobiliário financeiro no Brasil. E é muito importante a gente falar isso nesse momento. O complexo imobiliário financeiro e a sua frente de expansão, no caso brasileiro, ele tem 2 características muito particulares e fundamentais. A primeira é essa. Ele é 100% financiado com recurso público. Não tem um tostão de investimento. Vocês ouviram falar de PPP? Parceria público-privada. Essas parcerias público-privadas são 100% financiadas por fundos públicos, pela Caixa ou pelo BNDES, por dinheiro público. O processo de financiarização no Brasil é promovido pelos bancos públicos e pelos fundos públicos. FGTS, quem montou o Porto Maravilha, quem financiou o Porto Maravilha, os bilhões do Porto Maravilha, foi o nosso FGTS, 8% da folha de pagamento sobre os salários de todos os trabalhadores do Brasil. É isso que financiou o Porto Maravilha. E os operadores, os agentes, no caso brasileiro,
são... ouviram falar em Odebrecht, Camargo Correia, Andrade Gutierrez, OAS? Então, aqui vocês veem como que a montagem, né, de todo o processo da infraestrutura e da expansão e do projeto desse complexo, ele é o grande operador, são as empreiteiras, numa relação absolutamente promíscua entre o Estado e o mercado. Mas, aí é que a gente tem que abrir o olho e começar a olhar para além das sombras e das nuvens. Que, se o problema fundamental desse processo fosse corrupção, estava bico. Por quê? Porque o problema fundamental desse processo, ou seja, da tomada do Estado por interesses privados e mercantis, é que essa tomada vai implicar num processo decisório sobre a política urbana. Isso significa o seguinte: na medida em que as empreiteiras e as grandes empresas financiam o Estado, né, e financiam o poder político, a pergunta fundamental que o prefeito, o governador, o presidente vai fazer não é o que nós queremos da nossa cidade, é qual é a obra que nós vamos ter que fazer para essa empreiteira realizar, para ela poder realizar, então, receber o que elas chamam, e eu entrevistei as empreiteiras, uma espécie de seguro. O que elas dão para as campanhas, elas chamam de seguro, uma espécie de seguro, né, para que depois elas ganhem as obras, as remunerações, etc. E o que é mais perverso dessa história toda é que, em nome da denúncia, né, dessa tomada, dessa corrupção que nos indigna absolutamente a todos, em nome dessa denúncia, se opera uma transformação, nesse momento, dentro do Estado brasileiro, cuja palavra de ordem, eu não estou inventando, basta ver todas as declarações e todas as propostas que estão sobre a mesa, inclusive as medidas provisórias já editadas desse governo interino, golpista, que são diretamente ligadas para a expansão do complexo imobiliário financeiro e da tomada do Estado pelas essas empresas. Que tal? Então, em nome do combate a esse modelo, ao modelo da corrupção, a indignação que isso gerou, se abre espaço para o aprofundamento exatamente da mercantilização da vida, da financiarização da vida, no mais diversos campos, né? Inclusive, enfim, da própria política urbana. Vocês veem que a primeira medida provisória chama PPI, né? São os planos de parceria público-privada para os investimentos prioritários de infraestrutura. Para a gente poder concluir, eu não posso terminar essa minha fase. Se eu parar aqui, vai acontecer duas coisas. Metade vai se jogar, que não está no quinto andar, né? A outra vai cortar os pulsos, as pessoas vão ficar, bom, mas e agora? O que a gente faz? A gente está falando de um processo global, a gente está falando da hegemonia, né, de um modelo, de um paradigma no mundo inteiro. E agora? O que a gente faz? Então, acho que eu não posso terminar essa fala aqui sem dizer duas coisas. A primeira, esse modelo, como eu mostrei agora para vocês, revelou o seu fracasso. Esse modelo não tem a menor capacidade de dar uma resposta para as questões que a gente está querendo e está precisando. A gente aqui no Brasil, a gente aqui na América Latina, a gente aqui no Sul global, a gente aqui no Norte global também, super desemprego na Espanha. Enfim, nós estamos falando da crise desse modelo. Eu gosto muito da frase do Neil Smith. O neoliberalismo é morto, porém dominante. Junto com a frase de um outro pensador, Federico Berardi, que eu ouvi semana passada, e nós estamos morando dentro do cadáver. E é isso, para mim, eu falei, nossa, perfeito.
Nós estamos morando dentro de um cadáver, nós estamos morando dentro de um modelo de Estado, de um modelo de organização social, de um modelo de representação política que a gente sabe que já era, que é incapaz de dar resposta para a gente, que é incapaz, né, de cumprir a promessa de que todos íamos comprar tudo via mercado e seríamos felizes para sempre. Não cumpriu essa promessa. Enganou, mentiu. A gente sabe que até pelo limite ambiental da Terra, do planeta, é impossível esse modelo de consumo extensível para todos. A gente sabe que não é. É impossível. Então, nós estamos num impasse, dentro do cadáver. Mas, vivos. Vivos e resistindo. Resistindo em cada lugar onde tem remoção, tem resistência. E uma face importante da resistência hoje são ocupações. Ocupações de espaço público, ocupações de espaço construído. E essas ocupações, e é por isso que eu chamei o livro de Guerra dos Lugares, elas não apenas estão chamando atenção e demandando e colocando uma agenda daquilo que a gente precisa, mas elas também já estão segurando aquele lugar. E praticando já e vivendo já naquele lugar. Se a gente for pensar, né, as ocupações de espaço público e a forma como as pessoas estão se apropriando dele, os movimentos todos que estão acontecendo no mundo inteiro em relação a isso, são movimentos de ocupar um lugar para transformá-lo já e experimentar nesse lugar novas formas, novas utopias, novos imaginários, e é exatamente isso que a gente está vendo e está acontecendo. A gente não tem uma nova doutrina, a gente não tem um novo modelo de Estado pronto, mas a gente tem uma força enorme, e essa força está baseada na juventude do mundo todo, nesses daí que eu estou vendo aqui as carinhas, nesse auditório e em todos os auditórios por onde eu passei nos últimos tempos, que estão, evidentemente, agora se colocando, não queremos isso, queremos formular uma alternativa. Essa alternativa não é agora, não vem imediatamente, não acontece do dia para a noite, mas ela já está sendo pensada, vivida, experimentada nesses espaços de resistência e de formulação de alternativas. Obrigada.